Dia 35. Gênesis capítulo 37. Jacó voltou a habitar na terra de Canaã, onde seu pai tinha morado como estrangeiro. A história da família de Jacó é a seguinte: quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com seus irmãos. Como era ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres do seu pai. Quando voltava do campo, José contava ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Na verdade, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. Quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não conseguiam falar amigavelmente com ele. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou esse sonho aos seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. "Peço que ouçam um sonho que tive", disse-lhes. "Vejam só. Sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes rodearam e se inclinaram diante dele." Seus irmãos disseram: "Você está querendo dizer que vai reinar sobre nós ou que vai nos governar?" Por causa dos seus sonhos e de suas palavras, o ódio deles aumentava cada vez mais. José teve outro sonho e contou a seus irmãos: "Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim." Quando contou o sonho ao seu pai e seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: "Que sonho é esse? Então você acha que eu e sua mãe e seus irmãos vamos ter de nos inclinar até o chão diante de você?" Os irmãos ficaram com inveja de José. O pai, no entanto, meditava sobre o que ouvia. Certo dia, os irmãos de José levaram os rebanhos do seu pai para perto de Siquém. E Israel disse a José: "Os seus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Quero que você vá até lá." "Sim, senhor", respondeu. Israel lhe disse: "Vá lá ver como estão seus irmãos e os rebanhos e traga-me notícias dele." José obedeceu e partiu do vale de Hebrom para Siquém. Um homem o encontrou perdido pelos campos e perguntou a ele: "Que é que você está procurando?" José respondeu: "Estou procurando os meus irmãos. O senhor pode me dizer onde eles estão cuidando dos rebanhos?" O homem disse: "Já nem estão aqui. Ouvi quando falavam, vamos a Dotã." Então José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou próximo de Dotã. Mas eles o viram de longe e, antes que se aproximassem, tramaram a forma de matá-lo. E diziam uns aos outros: "Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo, jogar o corpo dele num desses poços. Depois diremos que ele foi morto por um animal selvagem. Então veremos em que vão dar os seus sonhos." Quando Rúben ouviu o plano dos irmãos, quis livrá-lo, dizendo: "Não vamos matar o nosso irmão." E acrescentou: "Não derrame sangue, jogue-no neste poço no deserto, mas não coloquem as mãos nele." Rúben disse isso com intenção de libertá-lo mais tarde e devolvê-lo ao pai. Então, quando José chegou, seus irmãos arrancaram sua túnica longa e colorida, agarraram-no e o jogaram no poço vazio sem água. Mais tarde, quando estavam sentados comendo pão, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Os camelos estavam carregados de perfumes, bálsamos e mirra que estavam levando para o Egito. Judá disse aos seus irmãos:
Que vantagem teremos em matar o nosso irmão, esconder a sua morte e ficar com esse peso na consciência? Vamos vendê-los aos ismaelitas, afinal é nosso irmão e do nosso sangue. E seus irmãos concordaram. Assim, quando os mercadores ismaelitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava nele. Então rasgou as suas roupas, cheio de aflição, e voltando-se para seus irmãos, disse: O menino não está lá. Para onde irei agora? Então eles pegaram a túnica de José, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue do animal. Depois mandaram a túnica longa e colorida, cheia de sangue ao pai, com este recado: Achamos isto no campo. Será que é a túnica do seu filho? Jacó respondeu e disse: É a túnica do meu filho. Provavelmente um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rascou as suas roupas e se vestiu com pano de saco e chorou muito, dias, pela morte do seu filho. Todos os seus filhos e filhas procuraram consolar Jacó. Ele, porém, recusou ser consolado, dizendo: Vou chorar a morte do meu filho até morrer. E continuou a chorar. Enquanto isso, os mercadores de Midian venderam José a Potifar no Egito, oficial do faraó, comandante da guarda. Marcos, capítulo 7. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém e se reuniram ao redor de Jesus e notaram que alguns dos discípulos dele deixavam de seguir os rituais judaicos comuns antes de comer, isto é, o de lavar as mãos, porque os judeus, especialmente os fariseus, não comem enquanto não lavam as mãos, conforme suas antigas tradições exigiam. Por isso, quando eles voltavam da rua para casa, devem sempre lavar-se desta maneira, antes de tocarem qualquer comida. Este é apenas um dos muitos exemplos de leis e regulamentos aos quais eles se apegaram durante séculos e ainda seguem, tais como sua cerimônia de purificação de vasilhas, panelas e pratos. Então os fariseus e os mestres da lei lhe perguntaram: Por que os seus discípulos não seguem os nossos antigos e tradicionais costumes, pois eles comem sem primeiro seguir a cerimônia de lavar-se? Jesus respondeu: Seus hipócritas, o profeta Isaías descreveu vocês muito bem quando disse: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adorarão, seus sentimentos não passarão de regras ensinadas por homem. Porque vocês desprezam as ordens expressas de Deus e põem no lugar dela as próprias tradições de vocês? E disse-lhes: Vocês estão sempre encontrando a maneira de rejeitar as leis de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Por exemplo, Moisés lhe deu esta lei: honre o seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe deverá morrer. Mas vocês afirmam que se está perfeitamente certo que um homem despreze seus pais, necessitados, dizendo-lhes: eu não posso ajudar vocês porque o que podia dar em oferta a Deus. Assim vocês o desobrigam de qualquer dever com seu pai e sua mãe e quebram a lei de Deus para proteger a sua tradição que vocês mesmos transmitiram. E vocês fazem muitas outras coisas semelhantes a estas.
Então Jesus chamou a multidão novamente para que viesse ouvir. Ouçam, vocês todos, disse ele, e procurem entender. Nada que venha de fora da pessoa e entre nela pode torná-la impura, mas o que sai de dentro da pessoa, isso a torna impura. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois ele entrou numa casa para afastar-se do povo, e os seus discípulos lhes perguntaram o que ele queria dizer com a parábola. Nem vocês entenderam? Perguntou ele. Vocês não percebem que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Pois a comida não entra em contato com seu coração, mas apenas com seu estômago, sendo depois eliminada. Ao dizer isso, ele mostrou que todo tipo de comida era puro. Então ele acrescentou: o que sai das pessoas é o que torna impura, porque de dentro do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os assassinos, os adúlteros, os desejos de possuir o que pertence aos outros, a falta de temor a Deus, o engano, as paixões carnais, a inveja, a calúnia, o orgulho e todas as outras loucuras. Todas essas coisas ruins procedem de dentro. São elas que tornam as pessoas impuras. Jesus deixou a Galiléia e foi para a região de Tiró e Sidom e procurava conversar em segredo o fato de que estava ali. Mas não foi possível, porque, como de costume, a notícia da sua chegada espalhou-se depressa. E imediatamente veio a ele uma mulher cuja filhinha estava dominada por um espírito imundo. Tendo ouvido falar de Jesus, ela veio e caiu aos pés dele. Suplicava que livrasse a filha dela do poder do demônio. A mulher estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia. Jesus lhe disse: deixe que os filhinhos comam primeiro. Não é correto tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: é verdade, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Jesus respondeu: por causa desta resposta, você pode voltar para casa, porque os demônios já a deixou. E quando ela chegou em casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio já havia deixado. De Tiró ele foi para Sidom e depois voltou ao mar da Galileia pelo caminho das 10 cidades. Trouxeram-lhe um homem surdo e gago. Todos pediam a Jesus que pusesse as mãos sobre o homem e o curasse. Jesus o retirou do meio da multidão, pôs os dedos nos ouvidos do homem e depois cuspiu e tocou na língua dele com a saliva. Então, levantando os olhos para o céu, ele suspirou profundamente e ordenou: Éfatá, que significa abra-se. Naquele mesmo instante, o homem pôde ouvir perfeitamente e começou a falar corretamente. Jesus ordenou à multidão que não espalhasse a notícia, porém, quanto mais ele os proibia, mais eles tornavam o fato conhecido, porque estavam simplesmente maravilhados e diziam: tudo o que ele faz é maravilhoso. Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Jó, capítulo 3. Finalmente, Jó começou a falar e amaldiçoou o dia que tinha nascido. Jó disse: maldito seja o dia que eu nasci, maldito seja a noite em que se disse: nasceu um menino. Espero que aquele dia
Espero que aquele dia seja transformado em trevas profundas e Deus lá no céu se esqueça dele e não deixe a luz brilhar sobre ele. Espero que ele fique para sempre encoberto por nuvens escuras, preso para sempre nas mais profundezas da escuridão. Que aquela noite fique escura e fria para sempre. Tomara que ela não seja contada entre os dias do ano. Seja aquela noite solitária e triste, e nela se não ouçam os gritos de alegria. Amaldiçoe aquele dia aqueles que amaldiçoam os dias, aqueles que têm poder sobre o Leviatã. Que se apaguem as estrelas matutinas, que ela espere a luz da manhã, mas a luz não venha, e não veja os primeiros raios da luz no horizonte, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e me obrigou a passar por todo esse sofrimento. Quem me dera morrer antes de ter nascido, ou tivesse morrido ao nascer, porque minha mãe me colocou em seu colo, porque ela me amamentou. Se eu tivesse morrido naquele momento, eu estaria feliz agora, descansando em paz, junto aos reis e conselheiros da terra que construíram grandes e ricas sepulturas para si. Quem sabe estaria ao lado com governadores que viviam em belos palácios cheios de prata e ouro. Ah, se eu tivesse morrido enquanto ainda estava no ventre da minha mãe, sem nunca ter visto a luz do sol, porque depois da morte os perversos já não podem mais praticar suas maldades. O que viveram sofrendo podem descansar. Depois da morte, os prisioneiros desfrutam sossego. Já não ouvem as ameaças dos guardas da prisão. Depois da morte, todos são iguais, ricos e pobres. O escravo finalmente fica livre do seu senhor. Ah, por que deixa os infelizes saberem o que é a vida? Por que deixar viver os de coração amargurado, quando eles desejam tanto a morte? Por que ela não vem? Para os desesperados, a morte vale mais do que um tesouro. Que alegria para eles ao encontrar alívio e descanso numa sepultura. Por que deixar viver aquele que só terá sofrimento? Uma vida que Deus cercou de tristeza por todos os lados, de tanto chorar e gemer, nem consigo comer. Minhas lágrimas correm como uma fonte. O infortúnio que eu tanto temia veio sobre mim. O que eu tanto receava acabou acontecendo. Não tenho paz, nem alívio, nem sossego, só dor e inquietação.